noite. Uma grande manifestação tomou conta hoje do centro de São Paulo. Eram trabalhadores, líderes sindicais e até empresários. Uns preocupados com o emprego, outros com a concorrência dos produtos importados. O protesto acontece um dia após o governo anunciar uma ajuda bilionária à indústria mais afetada pela concorrência externa, ou melhor, chinesa. Sinal de que a euforia com o pacote durou pouco. Vamos agora a outros assuntos em destaque nesta quarta-feira. Conversas gravadas com Carlinhos Cachoeira derrubam agora a chefe de gabinete do governador de Goiás, Marconi Perillo. INSS faz a revisão de 600 mil benefícios sem que o aposentado precise recorrer à justiça. Polícia prende mais integrantes das torcidas Gaviões da Fiel e Mancha Verde, inclusive o irmão do palmeirense morto a tiros. Avaliação positiva da presidente Dilma bate recorde e supera os índices alcançados por Lula. Polícia francesa volta a prender pessoas de origem islâmica, suspeitas de ligação com organizações terroristas. Nossa bancada tem hoje a professora de História Árabe da USP, Arline Klemcha, e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Mande sua pergunta aos nossos convidados através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. Um dia depois que o governo anunciou novas medidas de apoio às indústrias do país, milhares de pessoas realizaram um protesto em São Paulo, cobrando um projeto maior de fortalecimento do setor. Empresários e sindicatos querem mudanças que possam garantir mais competitividade às empresas brasileiras na disputa com as concorrentes estrangeiras. Milhares de pessoas se reuniram hoje em frente à Assembleia Legislativa, na zona sul da capital. Empresários e representantes dos trabalhadores protestaram contra a chamada desindustrialização, que é o aumento do consumo de importados em substituição a produtos nacionais, com a consequente redução da produção industrial do país. Esse fenômeno tem se intensificado nos últimos meses, com a queda do dólar no Brasil. Os manifestantes fizeram coro para cobrar uma política de governo mais incisiva para o setor da indústria. Dados levantados pela Fiesp mostram que em 1980, somente o parque industrial brasileiro era equivalente aos parques da China, Malásia, Tailândia e Coreia do Sul juntos. Em 2010, o desempenho das fábricas brasileiras representou 8% do que foi produzido nesses países. O produto de lá tem que entrar aqui, é equivalente ao nosso. A disputa tem que ser igual, não é uma disputa desigual como está acontecendo hoje. Também sofremos muito com a informalidade dos trabalhadores do comércio. Essas banquinhas que se vendem produto da China está tirando o emprego de um trabalhador que poderia estar trabalhando com carteira assinada. Tem que ter medidas mais objetivas. Eu acho que faltou isso. Nós estamos na UTI. Ontem foi um chazinho de camomila. Aqui nesta fábrica, as máquinas estão a todo vapor, mas não como o dono gostaria. Nos últimos 4 anos, ele perdeu boa parte dos clientes. Hoje, vende apenas para a Petrobras. E as características da linha de produção também mudaram. Até 2008, todos os funcionários eram técnicos em mecânica formados. Mas o custo dessa mão de obra qualificada pesou muito. 30% da mão de obra foi demitida porque as válvulas produzidas aqui custavam muito mais caro do que os produtos importados. O produto asiático, o mesmo produto que eu fabrico, posto no Porto de Santos, com frete e imposto de importação pago, sai mais barato que a matéria-prima que eu compro. Dados do Ministério do Trabalho revelam que em fevereiro o país criou 150 mil novas vagas com carteira assinada. O setor de serviços foi o que mais contratou, com 90 mil postos. Em seguida, ficou a construção civil, com 27 mil vagas. E a indústria, terceiro setor que mais contratou, abriu 19 mil postos. O setor de serviços que está crescendo está acomodando os trabalhadores. Agora, a indústria vem sofrendo com o câmbio. O Brasil vive uma armadilha cambial. A armadilha cambial do Brasil é que nós não podemos ter um real valorizado, porque isso acaba levando essas pessoas para a porta da Assembleia, né? E, por outro lado, o real desvalorizado tem impacto na inflação, uma vez que boa parte do nosso consumo interno vem de produtos importados. Olha, acho que a matéria está bem explicada, bem didática e mostra que o Brasil
continua naquela encruzilhada, assim, o meu jeito de entender o que a matéria expôs, que é o seguinte: o Brasil continua na encruzilhada e precisa escolher um caminho a seguir de uma vez para dar uma virada, é isso? Olha, a manifestação hoje foi uma montagem curiosa, né? Porque o tema desindustrialização e emprego, com algumas centrais sindicais, algumas centrais empresariais, por exemplo, a Fiesp, etc., com um tema que, como a gente viu lá, ele pegou várias questões diferentes. Na verdade, tem um grande imbróglio aí na competitividade da indústria brasileira e que está sendo associado com a conjuntura, por exemplo, do câmbio alto, por exemplo, das questões de impostos, etc. Eu diria que estão se misturando vários temas aí. Essa ideia de desindustrialização pegando homogeneamente toda a economia brasileira, ou todo o setor industrial brasileiro, essa história tem que ser melhor contada. É difícil aceitar esse pacote inteiro dizendo que, olha, toda a indústria está sofrendo da mesma maneira. Tá certo? Porque ele está pegando indústrias que fizeram a sua lição de casa diferentemente ao longo do tempo. Ou seja, o Brasil cresceu nos últimos 10 anos a uma taxa acelerada. Ou seja, nós não tivemos um problema de demanda para esses setores na economia brasileira. Agora, quando você pega o que essa demanda produziu, por exemplo, na taxa de investimento da indústria brasileira, foi uma repercussão muito baixa. Ou seja, esses 10 anos de crescimento não aumentaram a taxa média de investimento no Brasil. Ou seja, então a gente cresceu de lado. Essas mesmas indústrias que hoje estão com problema de competitividade, eles fizeram algumas opções que foram aumentar uma produção numa base tecnológica tradicional para pegar parte do mercado que estava crescendo, mas muito pouco voltado a ganhar competitividade. Agora, quando o cenário... Mas aí, onde que eles poderiam ganhar? Eles investindo, aproveitando o câmbio baixo para pôr melhores máquinas? O que seria? Por exemplo, a gente acabou de ver na matéria dois exemplos clássicos. Abaixou o nível médio da formação do profissional daquela indústria metalúrgica, tá certo? Isso vai na e aí eles falam que custa caro formar essas pessoas. Pois é, isso é o primeiro. Então, tem um gargalo de mão de obra e a resultante foi o quê? Menos formação média no funcionário. E a segunda é o que você falou. Quando você tem um câmbio alto, você também tem uma capacidade, por exemplo, de investir em bens de capital, ou seja, de maquinário, que sofisticam a sua base produtiva. Ou seja, a situação é difícil, é claro que é por vários lados. Agora, o que eu acho que é complicado é pegar esse chavão de desindustrialização e colocar todo mundo junto e todos os problemas juntos. Isso só vai piorar, por exemplo, vai gerar cada vez mais pacotes, como ocorreram hoje no governo federal, agora, semana no governo federal, ontem, que são esses pacotes meio de paliativos, sendo que não vai chegar numa questão estrutural fundamental. Eu acho que esse que é o problema. Que é mais ou menos isso que... Competitividade média da indústria brasileira é ruim. Você tem setores que vão bem, você tem indústrias dentro dos setores que vão bem, mas a média da competitividade é ruim. E é ruim por questões sistêmicas no país e é ruim por uma certa dinâmica empresarial do país, que também é muito ruim. Quer dizer, uma postura do empresário brasileiro, é disso que você está falando? Exatamente. É uma postura que é muito defensiva, ela é muito voltada para o mercado interno, ela é muito voltada para volume e pouco para qualidade, ele é muito pouco inovador. A gente poderia dizer, Senes, que esse empresário, vamos dizer aí, essa parcela desse empresário que você está se referindo, ele não estava acostumado a lidar com a competição? Então, agora ele está amargando aí o... Sem dúvida, sem dúvida. Nós tivemos uma abertura em alguns setores muito rápidas, são setores que talvez a abertura tenha sido até rápida demais, aquele choque de competitividade que se deu lá nos anos 90, talvez foi desordenado naquele momento, mas e alguns setores não tiveram abertura que outros acabaram sofrendo, ou seja, foi uma abertura muito desorganizada do ponto de vista, vamos dizer, quando você compara setores diferentes. Alguns que claramente conseguiram se proteger, associar uma política industrial, ganhar competitividade e depois de 10 anos virar competidores internacionais. Tem setores que não fizeram isso de maneira organizada e simplesmente sumiram do mapa. E tem setores que ficaram no meio campo, tá certo? Isso significa o seguinte: você não pode adotar uma mesma estratégia para setores que estão em posições muito diferentes. Tá certo? Buscar um remédio médio não vai salvar nem os bons, não vai favorecer os bons, vai dar uma sobrevida aos médios e vai, de alguma maneira, vamos dizer, dar uma gota de esperança para os pequenos, mas que estão, vamos dizer, de alguma maneira já inviabilizados. É isso, a gente tem que ser inteligente nessa hora de crescimento,
onde a gente tem recurso para aplicar, para fazer uma política industrial, vamos dizer, seletiva, criteriosa, etc., e não, vamos dizer, um banho geral de boa vontade aí, porque isso não é estrategicamente saudável para o país. Voltando ao que eu falei no início, então quer dizer que a gente está no momento de uma travessia mesmo, de uma escolha importante para o país. Não, sem dúvida, eu acho que a gente já passou o momento. Na verdade, o que se diz aí no debate mais clássico? Nessa bolha de crescimento do país, é um momento onde você tem que aproveitar o ganho desse crescimento para fazer mudanças, seja na empresa, estruturais na empresa, ganhar competitividade, porque na baixa desse ciclo você tem que estar preparado para fazer essa competição internacional. O que nós estamos vendo no Brasil é que isso não ocorreu. Essas empresas ganharam razoavelmente bem nos últimos 10 anos, com um crescimento razoavelmente bom, só que não fizeram a parte interna do ganhar competitividade. Tá, mas a empresa não fez a parte interna, mas o governo também tem a parte dele para fazer, que é com relação aos tributos. É verdade. Aquela discussão mais velha do que... É verdade. Também, o ambiente não favorece no Brasil. Isso também é verdade. Eu digo, o meu grande argumento é o seguinte, não pode falar da indústria como uma unidade, tem que olhar ela com cuidado e, de fato, não pode desprezar, vamos dizer, o efeito negativo desse custo do Brasil. Ainda que esse custo do Brasil precisa entender direito o que é, porque também ele pega diferentemente, setor diferente. Às vezes o custo do Brasil favorece encarecimento, por exemplo, de um produto estrangeiro entrar. Tá certo? Um porto ineficaz para importação é mais custo. Nossa. Então, assim, é uma situação que ela exige uma resposta sofisticada. Entendi. Esses chavões aí muito fortes, muito politicamente orientados, ele não favorece uma mobilização mais, vamos dizer, estratégica pelo lado do Brasil. Do mesmo jeito que não dá para colocar toda a indústria no mesmo caldeirão, não dá para colocar todas as reivindicações e todas as benesses aí também na mesma... Exatamente. Agora, o que eu só queria chamar a atenção, Poli, rapidamente, já que esse tema já se estendeu, é que aqui a gente tem uma manifestação realizada pela Fiesp em conjunto com a Força Sindical, ou seja, a indústria em conjunto com organizações de trabalhadores e a CUT também falando no palanque, ou seja, é uma palavra de ordem que está guiando esse movimento de todos os setores envolvidos na indústria. Então, encontraram aí uma causa em comum. E essa manifestação foi marcada antes do anúncio, certamente, do pacote da Dilma. Soube que tinha um ônibus alugados, que trouxe todo mundo. Levaram todo mundo, estão usando toda uma estrutura para pressionar o governo a certamente realizar aqueles pacotes ou aquelas reformas que eles estão querendo implantar. Encontraram aí uma causa em comum com todos esses setores, o que é de se espantar, é de se olhar com cuidado, né? Não houve presidente que, num segundo ano de mandato, fosse tão popular quanto Dilma Rousseff é hoje. O governo não tenha tanta aprovação, quase... Desculpa, eu acho que eu confundi aqui o texto. Mas voltando, eu queria dizer o seguinte, que nunca teve um governo com tanta aprovação, quase 8 entre 10 brasileiros avaliam que Dilma é boa ou ótima presidente. A pesquisa Ibope foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. De dezembro do ano passado até agora, o índice de ótimo e bom para o estilo Dilma subiu de 72% para 77%, um recorde para esta fase do governo. Como comparação, nesse mesmo período de sua gestão, o ex-presidente Lula tinha 34% de ótimo e bom. Apesar de toda a popularidade da presidente, desde dezembro, pouco mais da metade dos pesquisados dá ótimo ou bom para o seu governo. Por área do governo, 65% dos brasileiros desaprovam a carga de tributos, 63% criticam o atendimento à saúde e 61% acham que quase não há segurança pública. Bom, essa pesquisa mostra o quê? Que o povo está aí do lado da Dilma. Eu acho que mostra, assim, uma aprovação com a reação, primeiro, que a Dilma teve a todos os escândalos e essa imagem que ela está passando de punho firme em resolver os problemas que estão, obviamente, dentro do governo dela. Agora, chama a atenção, quando a gente olha a matéria, que as pessoas entrevistadas não mencionaram aspectos críticos hoje,
que atingem o país como um todo, ou seja, não mencionaram o problema existente na educação, problema no atendimento de saúde. Talvez não tenha sido perguntado para elas, né? E não foi, ou seja, as perguntas, o que foi aquilo que veio de forma espontânea? Né? Espontaneamente, o que disseram? Não mencionaram educação, saúde e não mencionaram a desaceleração da economia, tampouco. Mas mencionaram as viagens da Dilma, a visibilidade internacional, o punho firme que ela demonstra, né, de fato, em resolver, lidar com as crises que não param no governo. Então, é um pouco interessante ver como que essa avaliação... Você acha que é um retrato não muito fiel ao que realmente seria o sentimento da nação, é isso? Eu acho que é um retrato parcial, é um retrato que se parasse para perguntar, bom, mas e a saúde, como que anda? Para estimular as perguntas e como que tem sido o seu atendimento, como que os seus filhos estão se saindo na escola, como que isso está acontecendo. Se estimulassem isso, se colocassem a questão, né, na cabeça das pessoas, estimulassem elas a pensar que isso é uma demanda, isso é legítimo, isso tem que vir, né? Talvez houvesse um pouco mais de dúvida em relação às respostas. Mas de qualquer maneira, o que está na cabeça das pessoas é a performance dela, é o trânsito dela internacional, por exemplo. Eu acho que no meu modo de ver, essas pesquisas captam duas coisas. Uma é a sensação aí do cidadão com relação ao seu bem-estar. O cara está percebendo que ele está numa rota favorável e olha para frente e ele projeta que isso vai continuar melhorando. Então, isso faz com que a aprovação média seja alta. É muito difícil você ter uma aprovação de um governo alto com a economia indo mal, né? Então, essas questões, eu acho que E a segunda é um pouco a imagem que o governante projeta. Eu acho que, nesse caso, a Aline lembrou bem. Ou seja, talvez esse ciclo de enfrentamento da Dilma nesses escândalos tenha gerado uma ideia de, olha, ela veio para tentar... Porque a gente sabe que essa talvez é uma das piores percepções com relação a político no Brasil. Quando ela se propõe a fazer uma estratégia política e de imagem que vai em cima desse ponto, ela tem claramente um retorno favorável. E me parece que ela está olhando isso quando faz parte das suas movimentações lá em Brasília. E a manutenção do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ou seja, as políticas de assistência sociais que realmente dão esse respaldo popular. 266 homossexuais foram assassinados no Brasil em 2011, de acordo com o Grupo Gay da Bahia. E o estado de São Paulo ocupa o 3º lugar neste ranking de tolerância, intolerância e homofobia, atrás da Bahia e Alagoas. Marcos e o companheiro foram brutalmente agredidos por 2 homens na madrugada do dia 1º de outubro do ano passado. Voltavam para casa depois de ir a uma balada na região da Avenida Paulista. Um já partiu para cima de mim, o outro partiu para cima do Júlio. Aí, no que eles deram no Júlio, o Júlio já caiu no chão e eles começaram a chutar a cabeça, o corpo dele. E o outro tentando me dar socos na nuca e uns chutes na coxa. Relatório do Grupo Gay da Bahia mostra que no ano passado foram 266 mortes, 6 a mais do que no ano anterior. Isso representa mais de 100% em relação a 2007. De acordo com o relatório, 162 gays foram mortos, 98 travestis e 7 lésbicas. O que o estudo mostra, esse estudo do Grupo Gay da Bahia, que é um estudo muito importante, mostra, eu acho que a ponta do iceberg, né? A gente, aqui em São Paulo, também faz um estudo que a gente chama de mapa da homofobia denunciada da cidade de São Paulo, e a gente percebe que isso é algo muito maior, né? São Paulo aparece em 3º lugar no número de homicídios praticados contra gays e amarga a liderança quando se trata de violação de direitos humanos de homossexuais, com 72 registros. Boa parte dos casos aconteceu aqui, na região da Avenida Paulista, cartão postal da capital do estado. Um exemplo foi o que aconteceu com este jovem em março do ano passado. Guilherme Rodrigues percebeu que um grupo de skinheads ia atacar um casal gay. Quando ele parou neste posto para ver o que ia fazer, eles o identificaram como homossexual e partiram para cima dele com socos e xingamentos. Atrás de muitos homofóbicos, frequentemente existe alguém que não conseguiu ainda resolver as suas verdadeiras tendências e opções sexuais. Então ele mata no outro aquilo que ele não consegue suportar dentro dele mesmo.
No dia 15 de maio, a Comissão de Direitos Humanos do Senado vai fazer uma audiência pública para discutir um substitutivo ao projeto de lei 122, que torna crime a homofobia. Por pelo menos 2 vezes no ano passado, a senadora Marta Suplicy tentou colocar o projeto em votação, mas ele foi retirado devido aí a pressões da bancada evangélica. De acordo com a proposta inicial do projeto, os crimes de discriminação por gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero se igualariam ao praticado por racismo. Só lembrando que esse projeto ele está na Câmara tentando uma hora ser aprovado, enfim, avaliado desde 2006. Em ano de eleição, vocês acreditam que isso vai adiante? É o menos provável, né, Paulo, em ano de eleição. Mas chama atenção mesmo o comentário feito era exatamente o que me parece que precisa ser pensado, visto em relação ao racismo em geral, homofobia em particular. Quer dizer, quando, por exemplo, e lembrar que o racismo foi transformado em crime, né? Então, falta homofobia chegar a esse estágio, com certeza. O racista, quando ele xinga, né, alguém, né, sei lá, algum xingamento racista... Seu macaco, seu negro, não sei o quê, essas coisas horrorosas, a pessoa... na hora pode fazer uma denúncia e tudo mais. É isso que você quer dizer? Exatamente. Isso tem que acontecer com homofobia. E o que leva a pessoa, acho interessante pensar, o que leva a pessoa a fazer um xingamento desses é algum realmente medo que ela tem. O que pode justificar, né? Quer dizer, quando acontece um ataque contra um homossexual, certamente por trás desse ataque está algum problema mal resolvido dessa pessoa que está atacando, uma brutalidade exacerbada, mas no fundo, a ideia de que aquele homossexual põe em perigo. Ou seja, será que é porque ele realmente projeta naquilo algo que ele tem medo nele mesmo? Agora, hoje, uma pessoa na rua me contava uma coisa interessante, que ele é homossexual, é negro e é pobre, mora numa região pobre. Ele contou assim, olha, nas regiões mais pobres e tal, a pessoa sofre mais ainda, que você anda na rua, as pessoas vão te xingando. Se o homossexual é uma pessoa rica, tem até, de alguma maneira, um certo glamour e tudo mais, mas o pobre diz que ele é... E se é negro, então, nossa, mas é horrível. Junta tudo. Em relação ao racismo, especificamente, muitas vezes o ódio racial, ele está também ligado à classe. Então, quando a pessoa sente esse ódio racial, porque ele identifica o negro com o pobre. E ele tem medo de virar pobre também e se igualar àquele negro. Quer dizer, o medo de se igualar àquele objeto que ele está projetando o seu ódio é que está geralmente por trás desse ódio. Então, aqui, o bando de skinheads que vai lá e ataca o homossexual, muitas vezes esses jovens têm realmente um medo de serem eles mesmos, talvez, homossexuais. Né? Agora, só para encerrar esse assunto, a Arline contava aqui, antes de começar o jornal, uma curiosidade sobre o Irã, que a gente tem imagem daquele país mais austero, não pode ser, né? Agora, que se permite a mudança de sexo, como é que é? Não, isso é notável. No Irã, a mudança de sexo é permitida. E acontece da seguinte forma, quer dizer, se o jovem ou a jovem o jovem, no caso, quer fazer uma operação para mudar de sexo, ele se entrevista com um médico. O médico, em primeiro lugar, ele vai tentar dissuadi-lo. Esse jovem vai passar por 6 meses de tratamento psicanalítico ou psiquiatra, de análise, assim, para tentar resolver, dizer se realmente ele quer, se tem certeza. Após 6 meses, se ele continua determinado a mudar de sexo, o governo permite mudar de sexo. Por quê? Porque foi emitido... E banca, inclusive? E banca. A operação é bancada pelo Estado. Isso porque um estudo islâmico chegou à seguinte conclusão no Irã, que se a cabeça da pessoa não está de acordo com o corpo, que essa pessoa tem o direito de mudar o seu corpo para poder ficar em harmonia, cabeça e corpo. Isso, então, é totalmente permitido pelo Islã dentro do Irã. O que não é permitido é a relação homossexual. Aí eles não permitem. Mas a mudança de sexo é permitida. Você viu? Curioso. A seguir, Síria intensifica ataques em redutos da oposição. E mais, INSS terá que revisar 600 mil aposentadorias.